Fala, meus amigos, Sabina Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. O vídeo tá, a luz tá ruim aqui porque eu tô gravando esse vídeo de tarde, tá um sol danado batendo aqui. E eu tô gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo porque eu não lembro se eu contei pra vocês, acho que eu contei uns tempos atrás. Hoje foi a cirurgia da Ela, a minha cachorrinha, a minha Beagle, que ela tava com uma verruga, que é meio que um tumor aqui em cima da sobrancelha aqui. E foi crescendo muito, crescendo, e a gente tava de olho, só que aí a veterinária falou, ó, tá crescendo muito, vamos tirar isso aí, fez os exames, tal, não era nada, não era maligno, nada, mas ela falou, vamos tirar, porque o que acontece? A ela é um demônio, uma capeta, e ela coça, ela passa a patinha, porque tá grande, e aí sangra, e aí machuca, ela fica, né, incomodada e tudo, eu falei, quer saber, vamos tirar, fizemos os exames. E aí, que lembra que ela me mordeu e tudo quando eu fui tirar sangue lá, coitado. E aí hoje fizemos a cirurgia. Então, como ela tá, a Erika teve que sair agora, ela tá sozinha em casa. Eu tô gravando mais cedo que eu vou correr pra lá pra ficar com ela lá, porque ela tá anestesiada, ainda tá meio grog, e eu não quero deixar ela sozinha lá, porque vai que ela começa a coçar, porque ainda não pode colocar aquele fone, aquele cone que tem aqui, não pode colocar. E aí hoje, eu até postei no meu Instagram, olha como Deus faz as coisas, eu acredito muito nisso, não sei se você acredita. Desculpa de estar contando essas coisas, que eu sempre gosto de contar pra vocês essas coisas que acontecem na minha vida. Eu tava lá, e eu já falei pra vocês, eu fico muito nervoso, muito nervoso. Graças a Deus que eu não fui pai. Graças a Deus que eu não fui pai. Eu tenho um enteado, tenho dois sobrinhos que eu amo muito, meu enteado que eu amo muito, mas eu seria um pai, um péssimo pai. Eu acho que eu morreria. Se meu filho tivesse gripado, eu acho que eu morreria. Porque eu fico num estado de nervo quando acontece alguma coisa com ela. Com a minha outra cachorra também, a minha outra Beagle. A minha outra Beagle chamava Por quê? E eu também ficava desse jeito. Quando ela ficava doente, assim, meu Deus, eu ficava mal. E eu já nem dormi de ontem pra hoje. Fiquei. E aí eu fui com a Erika, que a Erika sabe que eu sou bundão, ela vai comigo. Só que aí a Erika teve que ir. Ela deixou a gente na clínica e foi fazer umas coisas e eu fiquei sozinho. Quando a ela entrou pra fazer a cirurgia, eu fui com ela até onde podia ir, eu fiquei sozinho. E eu tava, né, bunda mole. Aí, olha só, abri o portãozinho, eu tava na sala de espera da clínica, aí abri o portãozinho e entrou uma Golden Retriever, do tamanho de um cavalo, a Golden. E tinha um pessoal ali, ela brincou com um, brincou com o outro correndo, fazendo uma bagunça, e ela veio na minha frente e deitou a cabeça no meu colo, assim, ó, e ficou me olhando, parada, assim. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? E aí, como se ela estivesse dizendo assim, calma aí, tiozão, vai ficar tudo bem, não fica nervoso, vai ficar tudo bem. Aí ela deitou de barriga pra cima, pedindo carinho, e eu fiquei fazendo carinho nela. Eu até postei no meu Instagram uma foto e um videozinho dela. E até o final da cirurgia da ela, essa cachorra ficou deitada na minha frente. Vocês acreditam? Até a hora do final. Aí ela foi lá pra tomar banho. E aí, quando ela foi tomar banho, que a ela tava saindo já da cirurgia, ela não queria ir tomar banho, a veterinária arrastou ela com a barriga pra cima, assim. A veterinária foi arrastando ela, assim, pro banho. E eu falei, cara, até eu postei no Instagram, até o Ramone comentou, barulho, isso é coisa de Deus, né? Coisa de Deus manda pra te acalmar. E quando ela entrou e começou a brincar comigo, as meninas da clínica falaram pra ela, Luna, você veio acalmar o tio, né? Porque o tio tava nervoso, você veio acalmar o tio. E aí, graças a Deus, ela saiu já espivitada, com anestesia, mas queria ir embora. E deu tudo certo na cirurgia, graças a Deus, mas eu não quero deixar ela sozinha, porque ela já tá velhinha, vai fazer 11 anos já. E eu vou ficar com ela. Contei tudo isso só para agradecer aos amigos, porque muita gente postou lá no Instagram. Eu fico tão feliz quando as pessoas postam assim, desejando sorte, boa sorte. Porque a gente recebe tanto xingamento, né? Tanta coisa, tanta energia ruim das pessoas, dessas pessoas do mal, assim, esses doentes. Mas essas pessoas do bem, que são a maioria, quando manda, o pessoal falando, pô, barulho, Deus abençoe, mantenha a gente informado. Tem um cara falando, mantenha a gente informado. Pô, o cara fica preocupado. Puta, eu acho demais, já vou emocionar. Eu acho demais isso, eu acho muito legal. E vocês não têm ideia da força que dá, porque eu até. É até uma sacanagem minha, porque eu posto justamente para receber essa energia. O pessoal fala, pô, Barolo, vai dar tudo certo, porque eu acredito demais nisso. E graças a Deus deu tudo certo. Então, depois de, sei lá, um monte de 4 minutos de vídeo, vou falar do São Paulo, mas eu queria muito agradecer vocês, o pessoal que ficou com a gente, que Deus desejou sorte, tá tudo bem com a Elinha, tá bom? Meus amigos, olha só, agradecer o pessoal do Pix, ó, mais gente generosa, Tarcísio Valdomiro Bittencourt, Leonardo Ferreira da Fonseca, Edson da Silva Braz e Matheus Gomes, obrigado, o Pix tá aí se você quiser nos ajudar. Eu tô procurando aquele microfone pequenininho porque eu perdi aquele perdi não, ele tá aqui no escritório, mas eu perdi em algum lugar, em alguma gaveta, que eu vou começar a gravar de novo com aquele lá que é bom, aquele microfone, é que a bateria dele acaba muito rápido, mas pelo menos do meu,
mas eu vou gravar com ele, que foi um dinheiro que eu usei para comprar aquele microfone, foi o dinheiro do Pix. Tudo é revertido pro canal, tá bom? Agradeço vocês demais. Ontem fizemos o QG Tricolor. Ontem eu fui na rádio, né, na TMC, hoje não tem programa. Ontem eu fui na rádio, aliás, muito legal. Me divirto cada vez mais. Fui zoado demais. Coloquei até no meu story do Instagram. Eu tava com uma calça, porque eu gosto de umas calças bem largas, confortável. Porque eu sou velho, eu gosto de coisa confortável. E aí era uma calça da Puma, que eu comprei fora do Brasil, e toda colorida. O Benjamin me encheu o saco, o Benjamin Beck me encheu o saco, me fez desfilar. Começou o programa, ele me fez ficar em pé pra mostrar a calça. E ele não sabe, mas na sexta-feira eu vou com uma calça dos Smurfs que eu tenho, que é mais catastrófica ainda. E eu me diverti pra caramba. Tava o Dentinho, o Dodô, Calil, o Zé Calil, grande Zé Calil, e o Benja apresentando. Aí os repórteres entram. Se você não sabe, todos os dias na TMC, na antiga Rádio Transamérica, rádio em São Paulo 100,1, ou no YouTube da TMC Esportes, você assiste o programa lá. Muito legal, muito divertido, legal demais. E aí, hoje não tem porque tem jogo, tem transmissão, nem quinta. Mas quarta tem, eu faço daqui de casa, e na sexta eu vou lá presencial de novo com a minha calça dos Smurfs. E aí a gente falou sobre o Arboleda, o repórter. O Kaique Silva entrou lá do CT dando as informações de bastidores do caso Arboleda que eu vou passar para vocês aqui. Falei rapidamente no QG Tricolor ontem, mas vou falar para vocês aqui. No vídeo de ontem falamos do Lucas, da lesão, falamos da tabela do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo perdeu, né? Podia ter garantido 3 pontos, se mantido lá em cima com o empate do Palmeiras, Flamengo e a derrota do Fluminense. Desculpe, deixa eu tomar água. Vou deixar na janelinha. Caso você não tenha visto, eu vou deixar na janelinha, tá? No QG Tricolor, a gente falou, teve um amigo que comentou assim, pessoal, o que vocês acham do São Paulo contratar o Bandeira de Melo lá, o cara que consertou o Flamengo? E todo mundo é a favor, claro, um cara que chegue, que organize as finanças e tal. Só que o questionamento foi o seguinte: você acha que os conselheiros vão deixar? Porque aí vai ser o seguinte, chega um cara como esse, um profissional como esse, qual é o primeiro objetivo dele? O primeiro objetivo dele é o seguinte, ele vai chegar no São Paulo e falar assim, acabou a mamata, de ingresso não sei pra onde, de ingresso de camarote, de show pra camarote, acabou a mamata, ninguém vai mamar mais no São Paulo, acabou. E aí vocês acham que os caras vão deixar um cara desse entrar com essa postura? Porque é o seguinte, eu já falei para vocês várias vezes aqui, vou repetir o que eu conversei com economistas, caras especialistas nesse assunto, que disseram o seguinte, esses clubes que ganham muito dinheiro, que arrecadam muito dinheiro, é fácil de resolver o problema. Você corta gastos, como você recebe muito dinheiro, não é que nenhuma loja que não vende, que você não tem como fazer o giro. Não, eles recebem muito dinheiro. Você corta gastos até equilibrar, você começa a gastar o que você ganha, gastar cada vez menos do que você ganha e aí você vai equilibrando as contas. É simples. O problema é se esses clubes não arrecadassem. Corinthians, São Paulo, Santos, eles arrecadam muito dinheiro. Só que você acha que alguém vai deixar? Você acha que os caras que estão lá mamando no São Paulo há tantos anos vão deixar? Chegar um cara desse, que a primeira coisa que ele vai chegar é chamar os caras e falar assim, amigão, é o seguinte, ó, acabou a mamata, vocês não mamam mais no São Paulo. Nós vamos sanar o São Paulo aqui, nós vamos fazer o São Paulo se recuperar financeiramente. Só que para isso, vocês vão largar as tetas do São Paulo. Nós vamos tirar as tetas da boquinha de vocês. Você acha que alguém vai querer? Não vai querer, ninguém vai querer. E aí, falamos também, porque ontem foi uma enquete, o Jova fez uma enquete, um pouquinho antes de eu chegar, porque acaba o programa lá na TMC e eu venho para cá, né? Eu venho correndo, eu chego um pouquinho atrasado. E aí ele tinha feito uma enquete se eu tinha que mudar a nota do Rafael, de 6 para baixar para 6. E aí todo mundo falando que eu tinha que baixar. E agora eu falei pra vocês, né? Eu tô sendo xingado na internet porque eu passo pano pro Rafael, porque eu falo que ele é nota 6, que é menos. Você vê como... Só tem os loucos. E aí a gente tava falando, teve um cara que comentou, mano, teve um idiota aí que postou, que fica comentando, analisando seus vídeos, e o pessoal tava lá te defendendo. E eu falei, cara, só pode ser tesão enrustido isso, né? Só pode ser tesão enrustido. Eu falei, eu queria que a Érica, minha esposa, se preocupasse tanto, fosse tão obcecada por mim como esses doentes são.
Só que eu falei o seguinte, independente, respeito à orientação sexual de cada um, só que eu aviso pra esses caras que ficam analisando meus vídeos, me detonando. Não os reacts, o react eu acho divertido, o react não tem problema. Tanto que eu nunca dei strike em nenhum react, não acho, pode fazer, não tem problema. Ajuda até na divulgação do canal. Mas quando o cara fica me xingando, me desrespeitando, ou por interesse, né, ou é por interesse, porque o cara é um vendido lá por ingresso, pulseirinha, camarote, camisa, ou o cara tem um tesão oculto por mim, enrustido por mim. E eu falei, independente da opção, da orientação sexual de cada um, o meu negócio é mulher e eu sou casado, então esquece. Agora, eu acho que essas pessoas, esse tipo de gente que faz esses videozinhos me detonando, eles têm dois sonhos na vida, né? Um que eu responda, isso jamais vai acontecer, e outro que eu faça vídeo sem camisa. Já pensou? O cara que tem um tesão enrustido em mim fala, Barulho tá sem camisa, Só que eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu não vou responder pra você, imbecil, vendido ou não, não vou responder. E não vou fazer vídeo sem camisa em respeito aos amigos do canal, que vocês não são obrigados a ver isso. Então foi muito legal. O QG Tricolor, você sabe, é o programa que a gente faz todos os dias, o canal QG Tricolor tá na descrição do vídeo. Todos os pós-jogos do São Paulo, a gente faz um programa analisando o jogo. Eu, Teclas, o Drex e o Jova, os meus grandes amigos, meus parceiros, que estão aqui, que têm uma postura crítica também, que também são muito criticados, xingados. A gente faz esse programa, o link tá na descrição do vídeo. Ah, você já conhece o QG, né? Bom, o Lucas postou na internet que ele, depois da cirurgia, que ele vai voltar mais forte e tal, foi operado pelo Dr. Moisés Cohen, que é o médico particular dele, lá no hospital israelita, no Einstein, né? Previsão. Teria alta hoje, então já deve estar em casa, graças a Deus. E aí ele vai ficar nesse primeiro momento de repouso, e aí fisioterapia e tal. Prazo de recuperação de 6 a 12 meses, o São Paulo acredita que o Lucas vai voltar nessa temporada ainda. Eu não acredito mais. E aí, o São Paulo ia conversar sobre a renovação de contrato com o Lucas depois da Copa do Mundo, na pausa da Copa do Mundo. Só que agora melou tudo. O São Paulo é obrigado o contrato do Lucas acaba no final do ano. O São Paulo é obrigado a tratar o jogador, se ele, por exemplo, ele não vai acontecer isso, se Deus quiser não vai acontecer, mas se ele ficar ainda com problemas depois do final do contrato, o São Paulo é obrigado a continuar tratando. Agora, sobre renovação, eu falei pra vocês, uma coisa é a gente torcer pela recuperação do Lucas, né, que é um cara do bem e tal. Outra coisa é que ele renove o contrato com o São Paulo. Eu já não queria que ele renovasse nem antes da lesão. E agora, depois da lesão, então acho que não tem sentido. Ontem o Drex no QG falou um negócio que eu endosso as palavras do Drex, eu não sei se você concorda comigo. Eu, se fosse o Lucas, cara, deu, velho, deu. Hoje você, graças a Deus, graças ao seu mérito, graças ao seu trabalho, à sua competência, você tem uma vida estabilizada financeiramente. Você tem filhos pequenos, você tem uma esposa muito bacana que te trata com todo carinho. Ela fez uma postagem bonita também nas redes sociais falando de você, desse momento difícil. Vai curtir a família, Lucas. Vai curtir a família, vai curtir a vida. Você pode abrir um negócio, você não precisa ficar sem trabalhar. Mas eu acho que é muito desgastante pra você. A torcida do São Paulo vai ter sempre você no coração, independente de qualquer coisa. Mas eu, se fosse você, cuidaria da sua família, ir lá curtir a vida, aproveitar um pouco a vida. Agora você vai ficar um ano aí. Não vai ser um ano, vai ser menos, mas se recuperando de mais uma lesão. Uma lesão importante. E ontem o Dodô falou no programa. O Lucas, graças a Deus, não tá numa fase mais de que precisa pensar na renovação de contrato, né? Preciso me recuperar, preciso renovar meu contrato. Não tá mais nessa fase. Então, se eu fosse o Lucas, eu sinceramente, terminou, se recuperou bem, beleza, faz um jogo de despedida no final do ano, bacana, e encerra a carreira. Eu faria isso, é só um conselho. A falar em conselho, um grupo de 113 conselheiros do São Paulo formalizou, junto no Ministério Público, um pedido, um manifesto em defesa da continuidade das investigações. Lembra que na semana passada o São Paulo disse que não precisa investigar, o Casares já tinha pedido também. Esse movimento, nesse documento, os conselheiros, esses conselheiros que estão querendo que continue a investigação, acham um absurdo, inclusive disseram que o São Paulo tinha obrigação de disponibilizar a documentação, contratos e tudo, o que eu concordo 100%, e no final dessa manifestação eles escreveram o seguinte: quem não teme a verdade, não teme investigação. É isso. Por isso que eu abriria contrato, por isso que eu chamaria todo mundo lá, investigaria todo mundo. Mas legal essa postura aí, aqui é uma minoria, infelizmente uma minoria. Lucas Ramon, lesão muscular na panturrilha esquerda. Alan Franco, pequeno estiramento no músculo adutor direito. Estão fora do jogo contra o Rings, vão começar tratamento para ver se jogam o clássico contra o Corinthians. Eu acho difícil que ele jogue contra o Corinthians, porque não vão treinar essa semana, vão ficar se recuperando, não vai colocar o cara para jogar.
E aí a gente tem o Tolói com lesão na panturrilha também, o Luciano já teve lesão na panturrilha também, o Marcos Antônio tá com lesão muscular, o Pablo Maia operou o rosto, e o Lucas tá com essa lesão aí. Só que aí o seguinte, sabe o que eu tava falando, que eu tava conversando com algumas pessoas, que disseram o seguinte: o Roger Machado, com a chegada dele do preparador físico dele, o Paulo Paixão, ele teria aumentado a carga de exercícios físicos dos jogadores do São Paulo. Isso eu tô falando, teria, porque é um boato que corre. Como esses caras não dão uma cara a tapa para se explicar, a gente tem o direito de levantar todo tipo de exposição. Ele teria aumentado a carga, aumentaram as lesões. São Paulo tem 7 no departamento médico hoje. Muitas lesões misteriosas de panturrilha, eu não acredito em coincidência. E outra coisa, o Crespo foi demitido porque, não sei, quando o Crespo foi demitido, ele foi acusado de tanta coisa. Ele foi acusado de ter colocado o Luan contra o Palmeiras, de ter colocado o André Silva contra o Atlético Paranaense, de ter dado entrevista dos 45 pontos. E uma dessas atrocidades aí que inventaram para demitir o Crespo é que ele era um treinador preguiçoso, que ele trabalhava pouco. Sabe o que ele fez, o Crespo? Ele diminuiu a carga dos jogadores. Os jogadores não treinavam 20 minutos, como o Roger faz, né? Que ele diz que treina com bola 20 minutos. O Crespo diminuiu a carga dos jogadores do São Paulo. Eles treinavam, mas com a carga de exercícios físicos menor. O que aconteceu? O São Paulo ficou 2 meses sem ter jogador lesionado. Você lembra? No começo do ano. E aí eu fico me questionando, gente. Ninguém vai questionar esses caras? Tô falando de dentro do clube, né? Porque aqui a torcida, os caras estão andando. Estão andando pra torcida. Mas esse presidente, o fantochinho lá do Rui Costa e do Rafinha, o próprio Rui Costa, o próprio Rafinha, não pode chegar nesse Paulo Paixão aí, no Roger, e falar: vocês estão aumentando a carga? Como é que tá? Por que tá acontecendo? Por que tanta lesão na panturrilha assim? É o trabalho mínimo que um profissional faz, mas eu acho que um profissional não teria contratado o Paulo Paixão e nem o Roger Machado. Então você percebe onde a gente vai parar? Onde a gente foi parar? Peguei minha garrafinha aqui, só para dar um recadinho da Golcase para vocês. Ó, essa garrafa aqui que eu tô mostrando, nossa, deu uma cuspida. Essa garrafa aqui que eu tô mostrando, cadê o selo da Golcase aqui? Esse aqui, ó. Essa garrafa aqui é uma opção para você que quer presentear sua mãe com outros produtos que não sejam ligados a futebol. Essa garrafa aqui é toda branca, ela vem toda branca e eu coloquei esses adesivos de corrida, que você sabe que agora eu sou um corredor. E eu coloquei esses adesivos aqui, você pode fazer a mesma coisa. Colocar o nome da sua mãe, colocar as figurinhas que você quiser, você pode personalizar. A Golcase está com um monte de promoção legal pro Dia das Mães. Compra agora que chega a tempo na sua casa, dependendo de onde você mora, chega a tempo. Tá no primeiro link da descrição do vídeo, tá? E aí você usa o cupom GOLBAROLO, porque quando você usa o cupom GOLBAROLO, você aproveita mais descontos ainda. Tem promoção pro Dia das Mães, tem um monte de coisa de promoção legal, mas tem também o cupom GOLBAROLO para você aproveitar as ofertas e dar um presente da hora para sua mãe. Da hora mesmo, eu te garanto que são presentes sensacionais que você vai dar para sua mãe. Bom, o Arboleda Malandro chegou no dia exatamente quando ia completar 30 dias do sumiço dele, né? E aí, a gente estava falando na rádio sobre isso e o Kaique Silva deu as informações que eu vou passar para vocês agora. A informação você deve saber, né? O São Paulo não vai rescindir um contrato, o São Paulo pagou em dia, enquanto ele estava sumido, não vai renovar, não vai rescindir o contrato. Por que não vai rescindir? Porque na concepção da diretoria do São Paulo, se você rescindisse o contrato do vagabundo do Arboleda, tô falando vagabundo porque pelo que ele fez, você ele estaria livre para ir para qualquer outro clube. Seria uma grande sacanagem, uma grande burrice e uma grande sacanagem. Então o que o São Paulo vai fazer? O São Paulo espera nessa janela de transferência vender esse traste aí por qualquer clube que esteja interessado. Tinham 3 clubes interessados. O Inter era um deles. E aí o São Paulo teria uma compensação financeira em cima desse cara aí. Só que aí vai esperar a janela de transferências. Enquanto isso, ele vai treinar separado, fora do CT, não vai treinar nem junto com os companheiros, nem em horário alternativo, vai ficar o mais longe possível. E a informação que o Kaique trouxe de bastidores foi a seguinte: primeiro que o Arboleda chegou e foi embora em 4 carros. Queria saber, deve ter festa depois, né? Deve ter alguma gandaia em algum lugar, né? Com certeza. Mas ele falou, a informação de bastidor é o seguinte, que me deixou satisfeito, é que ele foi mal recebido, ele não foi bem recebido. Não foi recebido com festa nem pela diretoria e nem pelos jogadores. Os jogadores também não receberam o Arboleda com festa. Todos eles fizeram com que esse cara entendesse que ele desrespeitou o clube, desrespeitou a instituição, desrespeitou a diretoria, cuspiu na cara do torcedor e também desrespeitou o próprio elenco.
Então, eu acho que essa decisão do São Paulo, é claro, a gente vai tentar apurar mais bastidores, mas a princípio, para mim, pelo menos, foi a decisão correta. Não dá de bandeja a rescisão de contrato pra esse cara, porque ele não merece, depois de ele ter cuspido na nossa cara, ele não merece. Deixa ele encostado lá, eu não colocava nem perto da base. Põe pra treinar lá em, sei lá, põe pra treinar no longe, pega qualquer lugar, pega um preparador físico aí, pega o Paulo Paixão e o Milton Cruz, leva ele para algum lugar e fica treinando com os dois num campinho lá a 100 km de distância do CT. E não chega nem perto dos jogadores. E vê se consegue vender esse cara na janela de transferências. Às vezes consegue vencer. Se não, fica esperando acabar vencer o contrato. Hein? Agora, quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Se você acha que a atitude foi certa. Eu duvido que vai ter alguém aqui que vai dizer que devia ter perdoado o Arboleda, né? Só faltava isso, aparecer isso. Bom, mas também não duvido de nada. Mas de vocês aqui, dos amigos que vêm aqui todo dia, eu acho muito difícil que isso aconteça. Meus queridos, então peço desculpa para vocês. Se saiu alguma informação, agora são 15h30. Daqui a pouco vai ter jogo da Champions League. Se acontecer alguma coisa muito importante depois desse horário, depois eu vou postar às 8 normalmente. Mas você me perdoa, tá? Porque eu vou lá cuidar da Capetinha, que ela tá jururu, tadinha aí. E ver ela jururu, pra mim é muito esquisito, que ela é tão esperta. Então, peço desculpa pra você, tá? Vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, checar a sua inscrição no canal, caso você... O YouTube às vezes desinscreve, eles fazem isso com a gente de presente, eles dão esse presente pra gente, eles inscrevem os inscritos. E você deixa o like no vídeo, compartilha aí nas redes sociais, no canal Barulho Jogos, se você estiver assistindo, dá pra hypar o vídeo também, que eu acho essa palavra tão moderna, hypar, dá pra você hypar também. E aí você compartilha no seu grupo de WhatsApp, joga lá, pra mais gente falar sobre o Tricolor, se informar sobre o Tricolor e também mandar energia positiva pra Elinha. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus então, forte abraço, a gente se encontra amanhã às 8 da noite. Tchau!